Olá, meu nome é Gabriel Nicolatti e o meu grupo vai apresentar o artigo que foi tirado do site do Computer on the Beach, que seria o artigo Ensino e Aprendizagem em Programação de Computadores, e eu vou dar os conceitos introdutórios. Então vamos lá. A gente sabe que são muito elevadas taxas de desistência entre os cursos superiores de ciência da computação e de sistema de informação. Isso torna muito difícil a educação dessas áreas. Até mesmo países altamente desenvolvidos sofrem com esse tipo de problema. A aprendizagem nessa área do conhecimento requer uma maior capacidade, uma maior atenção, uma maior capacidade cognitiva. Como consequência, há um conjunto de problemas que são resultantes disso e gerando desafios para serem solucionados para combater esse empecilho. Além disso, destacam-se alguns desafios que são relacionados à programação de novos tipos de máquinas e até mesmo robôs, porque é uma área que está sempre em constante mudança, então sempre aparecem coisas novas que você tem que passar e mudar a grade de ensino. Isso torna mais difícil tu ter ter um sistema de ensino que linear, ele sempre vai estar mudando, porque sempre vai ter alguma coisa nova que vai ser acrescentada, ou outra que ela sai de linha, ela não é mais útil no mercado, ela não faz mais sentido tu ensinar aquilo. Isso torna muito difícil, porque a pessoa pode se sentir muito perdida nessa área quando vai aprender. E nesse contexto todo, o objetivo dessa pesquisa é analisar o método de ensino, que seria o EAP, que seria o ensino e aprendizagem à programação, e o método antigo, esse método que é ainda utilizado para ensinar a programação. Isso aqui é fazer uma análise para tentar solucionar esse problema. E foram definidos alguns objetivos específicos, que seria descrever a parte da literatura, os métodos instrutivistas e construtivistas relacionados ao IAP, e também comparar esses métodos que eu citei agora em relação ao desempenho e à motivação dos alunos quando estão aprendendo isso. Eu sou o Gabriel Carneiro Rodrigues e vou falar sobre a fundamentação teórica, onde ela é dividida em 5 tópicos, e o primeiro tópico é a abordagem intuitivista e a construtivista do processo de EAP, que é a aprendizagem à linguagem de programação. O ensino interativista é o ensino mais comum visto em escolas, que é o professor mostra para o aluno. Exemplos desse ensino são palestras, aulas expositivas e etc. Já o construtivista, ele é mais focado na prática, como trabalho em grupo, como resolução de problemas para, tipo, o professor passa um trabalho que tem certo problema e bota um grupo para resolver, que ele é mais focado na prática mesmo. Os métodos construtivistas para aprendizagem de linguagem são aprendizagem baseada em projeto, que é o que mais se assemelha à vida real, onde o professor dá um projeto para os alunos desenvolverem ele. No caso, ele poderia dar um programa para os alunos fazer, um exemplo. E aprendizagem baseada em problema, que é um método mais centrado para o aluno, onde o professor dá um problema e o aluno tem que resolver ele. Sobre os critérios de avaliação do processo de aprendizagem da linguagem da programação, que no caso é o terceiro tópico, ele é dividido em dois, onde um é o rendimento escolar, que é medido pelas formas padrões, que seria trabalhos, atividades curriculares, provas, etc. E o outro é a motivação, que é a vontade do aluno de aprender a programar, aprender a linguagem, e a vontade mesmo do aluno. Essa seria a motivação. Indo para o quarto tópico, seria a característica das disciplinas da programação,
que no caso são divididas em três: factual, conceitual e procedural. A factual ela é mais básica, onde ela analisa a estrutura de dados e vê a base da linguagem da programação. A conceitual já começa um pouco de prática, mas ainda vendo a base. Ela mistura a factual e a procedural, onde a procedural é somente prática, a conceitual ela é prática e a base, prática e estrutura, prática e a sintaxe, e a factual é só a base e as estruturas e só isso. Indo para o último tópico de fundamentação teórica é o modelo de referência da pesquisa, onde ele pega uh, as três variáveis os três tópicos, na verdade, que eu falei antes, que são abordagens de ensino, desempenho em programação e o tipo da disciplina, e compara eles para ver o resultado. No caso, a abordagem de ensino é dividida em instrutiva, onde é 20% ou menos de prática dos alunos, instrutiva e construtivista, que é entre 20 e 80% de prática dos alunos, e construtivista, que é 80 ou mais por cento da prática dos alunos. Outra da divisão é o desempenho em programação, que é entre o rendimento escolar e a motivação, e o tipo da disciplina também, onde é de factual, conceitual e procedural. Aí, comparando esses três, ele chega no resultado H1 e H2, onde no resultado H1, a abordagem de ensino construtivista, ela melhora o rendimento em disciplinas procedurais, e no H2, a abordagem de ensino mais construtivista melhora a motivação do aluno em aprender linguagens do tipo procedural também. Os problemas que foram encontrados na pesquisa foram as limitações que uma pesquisa tem. Por exemplo, no estudo não foi possível explicitar todas as variáveis que podem influenciar nas notas e no interesse dos alunos na matéria. Fatores como capacidade intelectual, estabilidade emocional e financeira podem ser motivos de mau rendimento, e não só métodos de ensino. Outro ponto destacado é que a nota do aluno, embora seja objetiva, não mede obrigatoriamente o aprendizado do aluno. A frequência também não é boa maneira de medir o interesse do aluno, pois fatores externos podem ser muito mais influentes para o aluno comparecer à aula do que o interesse pelo conteúdo. Os pesquisadores não demonstraram uma solução para esses problemas. Ao invés disso, descartaram os contextos específicos de cada aluno e focaram no contexto geral, levando em consideração apenas os métodos de ensino instrutivistas e construtivistas. Foi adotada a pesquisa documental como um instrumento de coleta de dados. Os dados correspondem às disciplinas ministradas entre o primeiro semestre do ano de 2015 e o segundo semestre do ano de 2017, concluindo um período de 6 semestres. Os dados coletados de 703 alunos foram obtidos por meio de uma amostra não probabilística, usando um processo de amostragem por conveniência. Então, a análise de dados ela foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram utilizadas estatísticas descritivas para descrever as amostras e conhecer as características apresentadas no modelo de pesquisa. E já na segunda, utilizaram-se as técnicas de estatísticas de análise de variância, com o objetivo de verificar as hipóteses de pesquisa. Como conclusão, o rendimento dos alunos na aprendizagem de programação foi melhor quando aplicada de modo procedural, quando a disciplina é voltada à prática. Também constatou-se que a melhor experiência educacional foi a predominantemente instrutivista. No caso, o ensino segue predominantemente do professor para o aluno. Porém, não se pôde provar que a experiência construtivista não fosse benéfica. Vale lembrar que os alunos da universidade utilizada como fonte estão acostumados com a abordagem instrutivista. Quanto à motivação, avaliada através da presença, a abordagem construtivista teve maior frequência. Porém, a motivação, por ser analisado esse método, não teve significância nas estatísticas. Por fim, referindo-se ao ensino de sistemas da informação, temos conhecimento de que a evolução nessa área ocorre de maneira rápida, como em paradigmas e máquinas computacionais. Inclusive, obviamente, as melhorias nos métodos educacionais de EAP são de extrema importância para o futuro da programação.